Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Paulo Serra, sou diretor de inovação da Blue Ocean. É um prazer e uma honra, como sempre, contar com a participação de vocês em mais essa transmissão da nossa trilha do gás e energia. Para quem está aqui pela primeira vez e ainda não acompanha os encontros que a gente tem feito, eu sugiro fortemente inscrever-se nesse nosso canal, até para acessar o playlist de todos os encontros para a trilha do gás. E, claro, para quem já tem nos acompanhado e ainda não se inscreveu, fica o convite também, porque aí também recebem os alertas de tudo que acontece de novo aqui na nossa plataforma, nas nossas transmissões do YouTube, sempre com muito alto nível, sempre com especialistas bastante reconhecidos, bastante reconhecidas nos seus setores, né? Gosto sempre de lembrar, pessoal, essa trilha do gás e energia faz parte das trilhas de conhecimento da Blue Ocean, que é uma série de encontros que estão ocorrendo de natureza, vamos chamar assim, online, nesse nosso contexto atual, não tão atual assim, e que são parte do Fórum de Geração Termoelétrica e do Gás Brasil Congress, encontros presenciais que, pelos motivos que todos sabemos, não aconteceram as suas mais recentes edições de maneira presencial. Então, temos promovido essa série de encontros ao longo do último ano, exatamente para congregar, né, agregar profissionais que atuam nesse setor para debater diversos desafios no mercado de gás e de energia, né? E hoje a ideia é tratar exatamente sobre a distribuição de GNL, olhando para o novo mercado de gás, mais uma sessão que conta com a curadoria de Faveré-Lampert, como tem ocorrido em diversas outras sessões que, como adiantei, estão na nossa playlist. Aqui a ideia, pessoal, vocês vão ver, é um debate bem aberto, vocês, inclusive, todas que se inscreveram tiveram a oportunidade de mandar perguntas, provocações, suas dúvidas, que foram colhidas aqui, certamente endereçadas pelos nossos especialistas, pelas nossas especialistas nesse encontro para vocês. Já adianto que, claro, né, são mais de 200, se não me engano, entre inscritos e inscritas, e 200 perguntas, né? Então, não dá para atender tudo, mas certamente o que de mais conectado com o nosso debate, de mais relevante, a gente vai endereçar aqui sem dúvida alguma, tá? Mas, sem mais delongas, gosto de reforçar, né? Temos hoje aqui a presença da Cíntia Silveira, ela que é consultora na Exergi e também atua no board, né? Membro do conselho da Petrobras, também do Celso Silva, que é vice-presidente da New Fortress Energy, além do Marcelo Cruz, Executive Director na Eneva. Também está conosco hoje aqui a Carolina Lachmann, que é gerente de desenvolvimento de negócios na GNA, a Gás Natural Açul, e, por último, mas não menos importante, entre nosso hall de debatedores, o Guilherme Ritt, que é Business Director na White Martins, sempre reforçando, né, pessoal, o Dr. José Faveré, na nossa moderação, os comentários com a curadoria de Faveré-Lampert. Vocês estão nos acompanhando aí a partir do YouTube, isso é óbvio para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Como sempre falo, gosto de reforçar porque estamos transmitindo a partir dos nossos estúdios aqui no StreamYard, né? Isso é bastante importante e relevante colocar para vocês. Por quê? Porque a gente não está no YouTube, estamos aqui na nossa sala de transmissão do StreamYard, então a forma de nos comunicarmos com vocês, ou mais ainda, de vocês se comunicarem conosco, é aqui por meio dos comentários aqui à direita. Então, não deixem de comentar, mandar suas opiniões, suas impressões, dúvidas, provocações, porque a gente pode receber por aqui e contextualizar na discussão, na medida aí do encaixe das questões que estão em debate. Tá bom, pessoal? Falei acho que um pouco rápido, mas tentei ser sucinto, ser coerente e lembrar de onde viemos, para onde vamos nesse encontro. Eu vou incluir nossos e nossas debatedoras aqui, agora sim, em definitivo, na nossa tela. Agora também já está o Dr. Faveré, a Cíntia, Guilherme, Carolina, o Celso, também o Marcelo. Eu vou só tirar esse overlay, senão agora sim eu consigo vê-los e vocês me veem. Faveré, Cíntia, Celso, Carol, Guilherme, Marcelo, boa tarde, meus caros, minhas caras, um prazer ter a presença de vocês aqui. Doutor Faveré, eu já tomo a licença poética para te passar de imediato a palavra, para as tuas considerações iniciais, e a gente tem início a esse nosso encontro, mas não sem antes agradecer a todos, todas que estão aqui debatendo e que estão nos acompanhando, agradecer pela participação, pela presença e desejar boa sorte para vocês. Vamos lá? Paulo, obrigado. Me escuta bem? Sim, escuto muito bem. Perfeito. Então, vamos lá. Obrigado a todos. Eu queria, hoje, a ideia é conversar sobre GNL. Embora o título do encontro seja Distribuição de GNL, a nossa proposta aqui é conversar de GNL de uma forma um pouco mais ampla.
E eu acho, talvez, o assunto mais interessante do gás natural. O GNL, ele é onde o gás natural encontra o óleo, né? Porque é onde você pode realmente transportar o gás tal como se fosse um óleo. Então, é algo que é transformacional, até porque a evolução tecnológica que tem sido observada é impressionante. E eu costumo dizer que o Brasil tem uma vocação para distribuição de GNL muito grande, porque o Brasil é um país de grandes dimensões territoriais. O perfil de consumo ele é muito próprio, você não tem aqui as características do consumo para calefação que você pode encontrar em países do hemisfério norte. Então, as regiões metropolitanas, o consumo residencial é muito baixo. Então, a construção de uma infraestrutura de dutos, em muitos casos, ela não é economicamente viável, e o GNL entra para permitir a interiorização do gás natural de uma forma perfeita. Só que o GNL, ele é muito mais do que... a nossa proposta aqui hoje, digamos assim, é falar do GNL de uma forma não apenas como um modal de interiorizar o gás natural, mas também conversar um pouco sobre os projetos que nós estamos vendo sendo desenvolvidos pelo Brasil. Eu, quando comecei a lidar com gás natural há 30 anos atrás, jamais imaginei ver o GNL com a presença que hoje ele tem no Brasil. Nós temos aqui, hoje, uma quantidade de terminais de importação de GNL que é impressionante. Temos aqui, o Celso e a Carol vão poder falar sobre os projetos que estão desenvolvendo de térmicas integradas com terminais de GNL. Temos também o Guilherme, da White Martins, que vai poder falar do primeiro projeto de small scale do Brasil, que é o projeto Gemini, que tem o GNL distribuído por uma empresa que opera com o nome de Gás Local. E temos também a Eneva, com o Marcelo, que também usou o GNL como solução para monetizar as reservas de gás de Azulão, e que também é um case que eu considero espetacular. Então, eu repito, o GNL ele é um dos assuntos mais interessantes do gás natural. E hoje ele tem um protagonismo impressionante. Se não fosse o GNL, a importação de GNL, a crise energética que o país está enfrentando, ela seria infinitamente mais grave. Tá? Então, é impressionante realmente o protagonismo que o GNL adquiriu no mercado de gás natural brasileiro. Eu confesso a vocês que, há alguns anos atrás, eu tinha dúvidas se o GNL ia conseguir esse protagonismo. Eu ainda acreditava que o gás de produção nacional ele iria, digamos assim, ocupar esse espaço que hoje eu vejo sendo ocupado pelo GNL, mas isso é uma discussão longa que a gente vai poder ter em outros encontros. O porquê que o nosso gás doméstico não está vindo para o mercado, isso vai ser objeto de um encontro futuro sobre o aproveitamento do gás nacional, mas o fato é que o GNL encontrou um espaço enorme no mercado de gás brasileiro. Tanto o GNL importado, como a liquefação da produção de gás natural como forma de você transportar o gás em carretas e outros modais. Então, a ideia hoje é passar uma visão panorâmica do que é o GNL no mercado internacional. Isso a Cíntia vai conversar um pouco com a gente sobre isso. Depois, eu vou passar a palavra para o Guilherme, da White Martins, que ele vai... A Linde, o grupo Linde, ele opera no Brasil com o nome de White Martins, mas ele provavelmente o Linde possui a tecnologia mais avançada em termos de processos de liquefação de gás natural, com projetos enormes ao redor do mundo. Ele vai poder falar um pouco sobre o que o grupo Linde tem feito no setor de gás natural liquefeito. Em seguida, eu vou passar a palavra para a Carol, Carolina Lachmann, da GNA, que vai explicar como anda o projeto da GNA no Rio de Janeiro e quais são os próximos passos, quais são os próximos planos, se nós vamos ter ou não um terminal onshore no Porto do Açu, que é uma outra questão também importante em termos de estocagem de GNL.
Em seguida, o Marcelo vai falar sobre o projeto que está sendo tocado no norte do Brasil, de monetização das reservas de azulão, e outros projetos que ele já tem no radar, e mostra todos em torno do modelo do GNL. E, finalmente, o Celso, que hoje está na New Fortress, que a New Fortress comprou a Golar, e provavelmente a New Fortress é uma das empresas globais com maior presença no mercado internacional de GNL, uma das empresas mais ativas no Brasil. Já tem uma primeira térmica, que é da Celso, em operação comercial, já estão construindo a de Barcarena, no Pará, e também tem o terminal de Santa Catarina e outros tantos projetos e negócios que estão desenvolvendo. Então, provavelmente, o Celso ele vai ficar por último para todo mundo ficar preso no nosso evento, porque talvez seja de todos nós aqui quem mais tem coisa para contar. Mas, dito isso, para não me estender mais, eu passo a palavra para a Cíntia, que eu também soube que foi uma das mais votadas agora no Conselho na renovação do Conselho de Administração da Petrobras. Então, aproveito que eu acabei de saber disso agora, Cíntia. Aproveito para dar meus parabéns e, para não me estender mais, passo a palavra para você, para dar esse panorama do GNL no mercado mundial. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Faveri, pela introdução. Queria te agradecer ao Igor e ao Paulo Serra da Blue Ocean a oportunidade de estar aqui, de participar desse debate sobre o GNL, que é, como você falou, protagonista do setor de gás, e com colegas aí de longa data, também pessoas que estão dedicando a investir, a crescer esse mercado no país. Eu acho que é muito importante a gente poder estar aqui com eles e debatendo. Só lembrando, apesar de você ter comentado aí da minha reeleição, né, segundo tempo, na Petrobras, as opiniões que eu vou colocar aqui são de caráter informativo, representa a minha opinião pessoal, não possui ligação com a posição oficial de nenhuma empresa, nenhuma instituição, mas é sempre importante a gente colocar isso, né? Então, sim, para dar um pouco do panorama do gás natural, primeiro eu queria falar, bom, estou considerando que a nossa audiência é especializada, então não vou entrar nos detalhes técnicos, todo mundo já ouviu falar de GNL. Na verdade, o Brasil importa GNL desde 2008, são, portanto, 13 anos que estamos importando gás natural. O gás natural sempre foi o GNL, né, no caso, ele foi, desde o começo, concebido para essa complementação com o setor elétrico, então ele sempre veio para dar esse seguro, digamos assim, né, ao setor elétrico, e a gente pode voltar nesse ponto, acho que ao longo do debate, porque eu acho que é super importante a gente reforçar essa importância do setor elétrico compreender bem a indústria do GNL. Então, assim, dentro desse contexto nacional, até nesse primeiro semestre, a gente já importou 24 cargas marítimas, e 119 dos Estados Unidos, e 3 rodoviárias aí da Argentina, que está começando esse novo modal de importação de GNL para o Brasil. Estamos com um mercado de quase 100 milhões de metros cúbicos, claro que depende do mês, depende do despacho térmico, mas isso praticamente metade é suprido pelo gás natural e metade pelo gás importado. Então, dependendo do mês, a importação de GNL supera a importação da Bolívia. Isso, então, é importante a gente ter em mente que hoje o GNL é tão ou mais importante que a Bolívia, e estamos num ritmo de importação atualmente que é parecido com 2019, não está muito diferente, só que com um valor médio superior, dada a conjuntura internacional. Então, se a gente pode falar um pouco do contexto mundial, o gás ele está sendo cada vez mais visto como o energético de transição.
Então, a tendência vai ser de crescimento do uso do, do gás natural e, por consequência, do GNL nos próximos anos, principalmente para substituir carvão e óleo combustível na Ásia, mesmo com o Japão retornando o uso da construção de nucleares. Então, para você ter uma ideia, em 2020, mesmo com a pandemia, a comercialização de GNL cresceu. Cresceu pouco, 1,4 milhões de toneladas, para uma comercialização de 356 milhões de toneladas. A expectativa era que crescesse 8% na época, mas aí com a pandemia, então, teve uma redução. E de acordo com o Platts, só no primeiro semestre, recentemente teve um seminário deles que eu participei, só no primeiro semestre, o Brasil, a China e a Coreia importaram 108 milhões de metros cúbicos por dia, e a Argentina também importou, e isso fez com que você você criasse uma pressão no mercado de comercialização de GNL. Porque, por outro lado, com a pandemia, houve um atraso em novos investimentos das unidades de liquefação. Ao mesmo tempo, algumas unidades ainda estão operando com uma capacidade abaixo da média dos últimos 5 anos. Então, a Nigéria, Trinidad e Tobago já tem reservas que estão declinando já há alguns anos. Mesmo a Noruega também está underperformed, né? Então, com essa redução da capacidade de liquefação e com um inverno mais rigoroso, que também, por outro lado, reduziu a capacidade de estocagem subterrânea da Europa e da Ásia, essa conjuntura ela pressionou os preços. Então, a gente teve picos de preço de GNL que chegou em janeiro, acho que foi 13 de janeiro desse ano, chegou a 32 dólares por milhão de BTU, o que assim, um pico não visto antes. Agora está em torno de 16, 18 dólares por milhão de BTU. E aí a gente imagina, bom, nesse contexto, que você tem a Ásia e o Pacífico importando muito gás. Só para você ter uma ideia, nesse trading de 356 milhões de toneladas, só a Ásia e Pacífico movimentam 150 milhões de toneladas, enquanto a América Latina, 9 milhões. Então, a gente está sempre disputando com a Ásia as cargas de GNL. E nessa disputa, para que a gente possa deslocar a carga para vir para o Brasil acaba pagando um prêmio no preço do gás. Recentemente, por exemplo, eu estava lendo uma notícia que nessa transição energética, muitos navios de container estão trocando bunker por GNL, mas já estão preocupados, porque o preço do GNL tem estado em 1,5 vezes o preço do bunker. E tem isso, para quem trabalha com navegação, é uma preocupação. Você troca para reduzir emissões, ao mesmo tempo aumenta o seu custo. O Henry Hub, por exemplo, ele superou, que é digamos assim, se 19 cargas nesse semestre vieram dos Estados Unidos, ele acaba sendo um preço benchmark para nós. E ele superou 5 dólares por milhão de BTU. Até o final do ano, pode reduzir um pouco para 4, 4,5, mas só a partir de 2023 e 2024, com novos projetos nos Estados Unidos, é que os níveis de preço devem voltar abaixo de 3 dólares por milhão de BTU. Então, esse é um pouco o cenário internacional. Toda essa dinâmica do cenário do mercado internacional de GNL, ele acaba impactando o mercado de gás no Brasil, principalmente se você tem 25% do seu consumo sendo suprido pela regasificação do GNL. Com o tempo, essas correlações podem modificar, porque, assim, como você falou, atualmente a gente já tem 5 terminais de GNL operando no Brasil.
ok, PCM no momento está sem um FSRU, mas com o arrendamento do terminal da Bahia, o outro navio pode voltar para o terminal de PCM e você, então, ter 5 terminais operando no Brasil, podendo chegar a 8 em breve. A EPE recentemente soltou um estudo de terminais que eles chamam de PITER, e eles mostram uma capacidade de FSRU em torno de 100 milhões, 140 milhões. Ora, isso significa ter uma capacidade de estocagem flutuante que é o tamanho do nosso mercado. 140, a EPE projeta o mercado até 2030 em torno de 140, 150 milhões de metros cúbicos por dia. Então, essa dinâmica de você ter 5 a 8 terminais, ela pode, de alguma maneira, promover uma correlação de forças no mercado que seja diferente no futuro. E é isso que a gente é a expectativa do mercado, que você possa ter, tendo mais agentes, você ter uma competição mais elevada, mais acirrada, e, ao mesmo tempo, por exemplo, no caso de uma térmica em Portogás, despachou por 2 semanas, 3 semanas, e ainda restou uma carga no FSRU, em vez dessa carga ficar envelhecendo ou ter um boil-off, ela poderá ser suprida para outros modais de transporte, como GNC ou GNL em caminhões, para fazer o que eles chamam de last mile da distribuição de GNL. Então, essa é uma dinâmica que é o que a gente está esperando, e por isso veio a nova lei do gás, dando clareza para o setor, e principalmente dando clareza para a questão do acesso aos terminais. Então, as condições regulatórias elas estão colocadas. A questão a importância do GNL, eu acho que já está bem clara para o país, e mais clara ainda nesse momento. Então, resta a gente imaginar como vai ser essa competitividade aqui para frente. No meu ponto de vista, como você falou, o gás é uma commodity, e o GNL é o que está mais próximo do óleo nacional, do óleo do Brent, do trading do óleo. Então, a gente tem que lembrar que gás é uma commodity, então ela acaba tendo uma precificação em dólar. Mas, então, temos que observar o mercado de gás internacional, como eu comentei, mas temos que aproveitar todas as oportunidades. Então, ter múltiplos agentes comercializando GNL, eventualmente contratos de longo prazo de GNL também, funcionando como um seguro para o país, ofertas de diferentes países, isso tudo deve dinamizar o mercado de forma que a gente possa ter um mercado, um GNL mais competitivo para o país. Esse preço, Cíntia, que você falou, é um preço do mercado spot ou como é que ele? Eu digo o seguinte: se você hoje negociar um contrato de GNL, de importação de GNL de médio e longo prazo, você conseguiria preços mais baixos? Você conseguiria preços mais baixos com um contrato de longo prazo, mas independente do contrato de longo prazo, o que eu tenho sempre falado é que seria importante a ANEEL e o ONS, por exemplo, compatibilizarem um modelo deles que pede flexibilidade, então que muitas térmicas elas têm essa questão do despacho, não é despacho na base, então despacho, dependendo do projeto, tem um delta K de 45, 60 dias, mas seria muito importante que os modelos integrassem o cenário de preço internacional.
de forma que você pudesse antecipar despachos de térmicas, protegendo o reservatório, que você pudesse também comprar cargas de GNL para o ano seguinte, sempre imaginando aproveitar o cenário de preço internacional do GNL. Então, essa é a percepção que eu tenho dessa integração setor elétrico e setor de gás. Uma outra questão que eu acho importante é que o mercado ele ainda não está dinamizado. Novos modelos de negócio estão começando agora. Então, isso pode modificar muito o cenário nos próximos anos, e eu acho que é para isso que a gente está debatendo e para isso que veio a nova lei e todas as regulamentações que a ANP está imaginando para criar esse mercado, o hub de gás, o mercado, a precificação em hub. Bom, essa é a minha introdução para o nosso debate. Acho que os investidores vão poder enriquecer, trazendo os desafios e os bônus de estar investindo, né, desenvolvendo e sendo pioneiros no mercado. Não, obrigado. Eu vou pegar o teu gancho sobre a nova lei do gás, e eu devia ter mencionado isso, mas foi bom não ter mencionado, porque agora eu vou poder tocar nesse ponto. A nova lei do gás, ela teve uma das novidades mais importantes, no meu modo de ver, foi exatamente em relação ao GNL, em que ela deixou claro que você pode, quer dizer, a entrega de gás natural por duto para plantas de liquefação não precisa passar para distribuidoras de gás, porque você tem que incluir a intermediação da distribuidora de gás na movimentação de gás por duto para liquefação é algo que praticamente inviabilizaria o projeto de small scale GNL domésticos, né? Tal como o projeto do Guilherme. O Guilherme, coitado, ele está já não sei quantos anos, 15 anos, Guilherme. Quantos anos tem já o Gemini? A empresa já há 15 anos. 15 anos, né? Há 15 anos, eu sei que esse é um assunto complicado, a gente pode deixar para outra oportunidade, mas há 15 anos em litígio. Até hoje havia, até recentemente, uma controvérsia sobre se a entrega de gás natural canalizado para liquefação precisaria passar pela distribuidora de gás. E isso gerava um custo sem nenhum valor agregado que colocava em risco um modelo de distribuição de gás no Brasil que, no meu modo de ver, é extremamente relevante para o desenvolvimento do mercado. Mas esse é um assunto que a gente vai poder voltar a falar adiante, se tiver tempo. Eu queria que o Guilherme contasse um pouco, ele é o pioneiro no Brasil no small scale GNL, é um assunto que provavelmente nós vamos escutar falar bastante nos próximos anos, mas a White Martins, ela é pioneira nesse projeto. Como pioneiro, eu acho que ele sofreu bastante, mas aprendeu bastante também, e eu não sei se vocês conhecem o projeto, se o Guilherme vai poder apresentar, mas basicamente é uma planta de liquefação que fica em Paulínia, correto, Guilherme? Que recebe gás transportado pela TBG, que é entregue para um ramal diretamente na planta de Paulínia, e lá é liquefeito e eles transportam em carretas. Esse projeto ele foi desenvolvido da forma de um consórcio com a Petrobras, e tem uma empresa que é quem, digamos, cuida da área de comercialização, que é transporte e venda do GNL, que é a Gás Local, que era uma joint venture entre a White Martins e a Petrobras, e agora já foi anunciado no mercado, a White Martins está adquirindo a participação da Petrobras e vai se tornar dona desse projeto sozinha, o que deve mudar um pouco a dinâmica do projeto. E dito isso, Guilherme, eu passo para você a palavra, para você contar um pouco como é que está o projeto e o que a Linde tem feito em termos de
desenvolvimento de projetos de liquefação de gás ao redor do mundo. Claro. Bom, boa tarde aí a todos, aos colegas aqui do painel, ao público aí que está assistindo a gente. Vou tentar dividir aqui esse meu bate-papo aqui em três blocos, tá? O primeiro, bom, Guilherme Risse, eu sou responsável aqui na White Martins, Linde PLC, pela área de gás natural e hidrogênio, tá? Do que nós chamamos aqui da América do Sul, né? Então, como é que funciona aqui a operação? A Linde PLC, a nova Linde PLC, contar um pouco da história, quer dizer, a empresa formada pela empresa que é americana, Praxair, há 2 anos atrás, uma fusão com a alemã Linde, formou o grupo Linde PLC, é a maior empresa de gases industriais do mundo. Então, uma empresa que está presente aí em mais de 100 países, com operações muito grandes aí na Europa, América do Norte, aqui na América do Sul, Ásia. E como é que a gente funciona, né? Enfim, a Linde, 140 anos de história, 40 anos operando no gás natural, 40 anos operando no gás natural. A Linde, eu vou falar primeiro da empresa como um todo, depois eu falo um pouco da operação aqui no Brasil. A Linde, ela tem toda a cadeia do gás natural. Começar com a parte de tecnologia e operação. Então, começar com o processamento. A Linde tem vários projetos ao redor do mundo de processamento, purificação e compressão do gás natural, passando aí para a segunda etapa, para o segundo bloco da liquefação. A gente tem uma tecnologia patenteada, a tecnologia Star LNG, e aí a gente está falando aí de capacidade de produção de 100 até 3 mil toneladas por dia, com vários tipos de processos de liquefação, todos patenteados, então com projetos muito grandes aí, projetos também de small scale, começando aí em 40 mil, 30 mil metros cúbicos por dia, uma grande capacidade aí de produção de equipamentos da linha de liquefação. Depois, indo para o bloco da distribuição do gás natural, do GNL, com projetos de floating LNG, com estações de abastecimento para veículos da Cryostar, que é uma empresa do grupo, tanques criogênicos e unidades de regaseificação, né? E aí eu venho, assim, uma das grandes que a gente entende que é uma fortaleza que pode ajudar aqui no projeto de desenvolvimento do GNL aqui no Brasil. A gente tem uma fábrica de equipamentos criogênicos também para gás natural, criogenia de gás natural aqui no Brasil. Então, ou seja, a gente já consegue fabricar boa parte dos nossos projetos aqui, dentro de casa, né, gerando empregos aqui, tecnologia nossa. E depois a parte também de terminais e regaseificação, nós também trabalhamos, né, a Linde também vários projetos, Rússia mais recentemente, 2 projetos grandes de alguns milhões de metros cúbicos dia, na Ásia. Então a gente está presente aí em toda a cadeia de processamento e distribuição do GNL. Aterrizando aqui para o nosso ambiente, para o Brasil, como o Faveri comentou, a gente aqui fez parte de um projeto, né, junto com a Petrobras, cujo a gente tinha uma participação White Martins de 60% no projeto Gemini. Isso aí já foi divulgado ao mercado, né? Enfim, a gente está num processo de aquisição das cotas, né? Na qual passaremos a atuar aí sozinhos na GAR local. Estamos operando já há 15 anos no Brasil, uma planta em Paulínia, a primeira planta de liquefação de gás natural em operação aqui do Brasil. Hoje, atualmente, atendemos a mais de 30 clientes, num raio de até 1.000 quilômetros de distância ali da planta. Temos uma frota toda monitorada por satélite, todas as nossas estações de regaseificação e clientes, todas com sistema de telemetria, PLC, controles, ou seja, hoje então o cliente ele pode ter acesso a todo o estoque em tempo real, a chegada do caminhão, então tem todo um serviço para suprir o cliente de informação e do abastecimento do seu produto.
E a Garlocal é um projeto que realmente tem um nível, né? Enfim, os clientes, você conversa com os clientes, é um nível de satisfação muito elevado. Então, a gente, e aí a cultura do nosso grupo, Linde, White Martins, primeiro é a segurança, né? Então, isso é muito importante, é assim como a gente começa a caminhar com o GNL aqui no Brasil, a distribuição de GNL, e a White Martins já há 109 anos rodando e distribuindo produtos criogênicos aqui no Brasil, o GNL é um combustível. Então, a segurança ela tem que estar norteando, né, todos os players desse mercado, que realmente um evento de insegurança, né, de distribuição, ele acaba afetando e são sérios os riscos. Então, a gente tem um processo muito rigoroso de distribuição de combustível, do GNL, muito rigoroso. Isso é muito importante. A gente tem, como eu falei, mencionei antes, a gente consegue também, a gente fabrica essas carretas de distribuição de GNL aqui no Brasil, né, com projetos nossos. Um outro ponto também muito importante que tem que se considerar aí num projeto GNL, que a gente entende, é a parte de regaseificação. Você está colocando, né, você está tirando o GNL, no nosso caso, numa planta lá em Paulínia, e está levando uma distância até 1.000 quilômetros, né, alguns estados, né, não só que fazem fronteira ali com São Paulo. Então, você precisa garantir que o teu cliente ele está não só com nível de estação de serviço, ele não precisa se preocupar com a chegada, esse é o nosso espírito, mas ele também tem que ter uma condição de segurança absoluta. Então, a gente dá todas as condições de segurança, todos os equipamentos de monitoramento, de controle, toda a parte de processo e tecnologia para garantir ali uma estação segura no cliente final. A introdução do GNL, já são 15 anos aí rodando, né, sem nenhum problema na nossa planta, relevante, sem nenhum problema, felizmente, em nenhum cliente. E isso, obviamente, é muito comprometimento com a parte de infraestrutura, logística, o abastecimento. Então, a gente enxerga que agora, abrindo uma nova fase, né, aí já indo para um bloco aí de potenciais, né, a operação nossa aqui está muito estável, a gente tem um potencial ali, até mesmo no nosso site, de ampliar a nossa planta ali de Paulínia. Estamos vendo aí realmente esses últimos 6, 8 meses, muito interesse, novos parceiros chegando nesse mercado, novas fontes começando a entrar, né, GNLs via navio, enfim, o que é muito interessante, porque até, como o Faveri comentou, 15 anos atrás, um tanque de GNL no cliente, num posto de gasolina, ainda era algo muito novo, né, os clientes... Ficção científica. Exatamente, os clientes ainda desconfiavam, não sabiam o que era. Isso passou, eu acho que a Garlocal ela marcou uma história muito importante, e felizmente uma história aí de sucesso, porque teve cases muito interessantes para contar, esse nível de satisfação, porque ao final das contas é o cliente ali que vai dar visibilidade e no seu produto, na sua empresa. Então, eu acho que isso vai ajudar bastante. A gente, obviamente, né, para continuar esse caminho de crescimento, continuar o desenvolvimento do GNL no Brasil, é muito importante, a gente entende a nova lei do gás, é fundamental que as poucas normas, né, que faltam, essa integração ainda das leis estaduais com a lei federal, com a nova lei do gás, a gente acha, também entende que a ANP ainda vai divulgar alguns ajustes aí à lei do gás. Isso é muito importante para que a gente consiga interiorizar o gás natural no país. Existe muita carência, muita demanda, então essas legislações aí finais, né, esses ajustes finais, eles precisam ocorrer, é muito importante essa unificação de normas, né, estadual, federal. A gente entende também que a parte técnica, porque quando nós começamos o projeto da Garlocal, do Gemini, 16, 17 anos atrás, né, em termos de projeto, não existiam normas ainda para instalações em clientes, unidade de regaseificação.
Então, a gente teve que adotar normas americanas e outras normas europeias, e é fundamental que a gente tenha essas normas aqui, né, no Brasil, que seja padronizado, né, ou seja, para que a gente possa ter competitividade e que os clientes que vão partir por uma conversão de um óleo, de um combustível para o GNL, possam se programar, possam entender a jornada aí que eles estão embarcando. A estrutura local é muito importante. Eu acho que, de novo, a gente está com um mercado muito propício a isso, a esses novos terminais chegando com GNL, outras plantas de liquefação. Eu sei que o Marcelo vai comentar, enfim, outras plantas de liquefação entrando no país. Isso vai dar visibilidade e vai ajudar o cliente, principalmente ao cliente industrial, a migrar, ter confiança em migrar o combustível. Eu acho isso também é muito importante. Um outro ponto também, um outro bullet que é fundamental, e nós já vivemos isso há 15 anos, é a equiparação energética, que o cliente final faz, porque por mais que você chegue com um produto, que ele tenha uma emissão de carbono menor, ele traz menos distúrbio para um cliente que opera com óleo ou até com GLP, mas o preço ele ainda é importante. Então, o nosso cliente final, ele ainda compara o preço do GNL com um óleo ou lenha, até existem casos ainda. Então, é fundamental aí que essa chegada de GNL, que a própria Cíntia comentou, essa previsão de entrada, né, que eu acho que o Celso também vai comentar, venha realmente com força para que a gente consiga ter uma molécula cada vez mais viável, cada vez mais com preços parecidos aos preços internacionais, para que possamos ganhar escala aqui. Felizmente, o Brasil, ele além de ter a capacidade de produção, a gente tem uma demanda industrial muito grande, né? A White Martins tem aí filiais, atende a indústria, todos os segmentos de indústria no Brasil inteiro, de norte a sul. Então, a gente tem realmente essa expectativa e escuta muito isso dos nossos clientes que estão distantes do gasoduto, sobre essa necessidade de uma chegada desse combustível, que é o combustível da transição energética. Isso é fundamental. E aí, um outro último ponto aqui que eu vou deixar também, eu sei que não é ponto desse evento aqui especificamente, né? Mas a Linde, nós estamos entrando agora, lá fora, pelo menos, estamos com projetos na Europa, Estados Unidos, a Ásia também, muitos projetos já de hidrogênio verde. O hidrogênio verde, que já se começou a falar muito aqui no Brasil, o do hidrogênio azul, que aí sim a gente pode aproveitar todo o potencial também do nosso GNL. Então, é fundamental que nós aqui, que temos todo um mercado por conquistar, a gente realmente traga logo e tenha o GNL presente cada vez mais na nossa matriz energética aqui, para a gente não passar, né, o tempo e um outro energético venha aí assumir algum papel aí por uma exigência externa, uma exigência ambiental, como já está acontecendo lá fora. A gente já tem clientes na Europa, principalmente, que já têm nos falado e pedido projetos de hidrogênio verde, com energia renovável, eletrolisadores. Então, é um ponto que está chegando, né? A demanda no Brasil ainda é incipiente, mas com toda essa temática ambiental, ela tende a, obviamente, acelerar. E o combustível de transição é o gás natural. Então, se a gente conseguir ter um gás natural competitivo, eu estou seguro que ele vai crescer aí a preponderância dele na nossa matriz energética. E a gente quer ajudar, né, seja através das distribuidoras, das concessionárias, de outros parceiros, né? A gente tem desenvolvido aí alguns modelos de negócio com outros parceiros aí para ampliar a chegada e a distribuição do GNL aí no Brasil. Eu acho que era isso aí para começar, Favero. Agradeço. Não, tá ótimo. Não, eu estou escutando você e me deu um estalo essa questão da que a gente fala o tempo todo da lei do gás, nova lei do gás, e eu falei também da questão aí dos conflitos, das disputas que vocês viveram a respeito da
compra de gás natural por duto sem passar pela concessionária. E me lembrei agora do decreto do Dória, que, de alguma forma, vai contra a nova lei do gás e diz que o duto que entrega gás para planta de liquefação tem que ser duto de distribuição. E aí, com isso, eu fico pensando... eu penso no Rio de Janeiro. Pode parecer maluco, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É porque historicamente, eu morei no Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro a minha vida inteira, e o Rio de Janeiro ele é fértil em ideias infelizes ao longo do tempo, né? Uma delas, que eu me lembro, o Rio de Janeiro já teve o principal aeroporto do Brasil, e nós tivemos um governador que resolveu aumentar o ICMS do querosene de aviação. Com isso, o Rio de Janeiro, que tinha o principal aeroporto, começou a perder voos para São Paulo, e a história, o que veio depois, todo mundo já sabe, né? Hoje em dia, você conseguir um voo internacional a partir do Rio de Janeiro é bastante limitado. E aí eu penso no Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro pode ter uma oportunidade aí de ganhar competitividade. Quer dizer, o Rio de Janeiro já tem ele já é a porta de entrada do gás natural, né? Os principais campos estão localizados na costa do Rio de Janeiro. Então, se o Rio de Janeiro for inteligente e não copiar ideias erradas que estão ao nosso redor, o Rio de Janeiro pode dar um salto de competitividade e aproveitar a onda do gás natural para ter uma onda de desenvolvimento. E aí eu, evidentemente, penso muito no Porto do Açu, na Prum, na GNA, que quando a gente fala em porta de entrada, é a porta de entrada da porta de entrada, né? Então, Carol, e aí, como é que estão as coisas na GNA? Eu sei que não tem termoelétrica fácil, parece que depois que ela está funcionando, ela parece ser a coisa mais simples do mundo, mas até entrar em operação é cheio de surpresas. Como é que estão os projetos? O que você tem para contar aí para a gente? Projetos talvez mais estruturantes do Rio de Janeiro hoje. Obrigada. Bom, primeiro, obrigada, Faveri, obrigada a todos. É muito bom estar aqui com vocês, assim, dando esses importantes debates aí com pessoas que têm atuação tão expressiva no mercado. Mas, de fato, eu acho que o projeto da GNA pode ser um projeto interessante aí para a gente discutir o papel do GNL, né, por vários motivos, mas principalmente por já termos nascido com projetos tão grandes, como você mesmo falou, e, portanto, com necessidades muito expressivas de combustível, então isso é absolutamente determinante nos nossos projetos. Temos o desafio aí, e acho que a ambição também, né, de implantar o que será o maior parque termoelétrico a gás da América Latina, com o GNA 1 e GNA 2, provendo 3 gigas aí de energia segura para o sistema nacional, né? Então, hoje, só para contextualizar um pouco, o GNA 1 é uma planta de 1,3 gigas, que foi um projeto vencedor do leilão de energia de 2014, e aí, fazendo um paralelo aí com o que a Cíntia falou, é uma planta que dá absoluta flexibilidade para o sistema, então ela realmente oferece compor, né, a necessidade de energia que o sistema exige, né? E em 2017 nos consagramos vencedores do leilão com GNA 2, uma outra planta grande de 1,7 gigas, e eu acho que isso traduz muito bem a confiança que a GNA tem no papel e na importância da geração termoelétrica, mas também no espaço que o GNL tem para suportar o crescimento que a gente acredita e ser viável nesse mercado, mas no Brasil também, né? Acho que você colocou muito bem no início do call. A gente tem um mercado diferente do europeu e do americano com relação ao gás. Então, o motor desses mercados aqui no Brasil é a industrial e a geração termoelétrica. Então, isso pode impulsionar e fazer uma grande diferença na economia. E para atender, então, essas plantas que já nasceram grandes, a gente implantou um terminal de GNL no Porto do Açu, que tem aí uma localização muito interessante no Sudeste. O nosso é o primeiro terminal privado de GNL no Sudeste, acho importante caracterizar, porque temos aí outros players com terminais privados também, o que é absolutamente positivo. E a gente tem a capacidade de regasificar em pico, né, 28 milhões de metros cúbicos dia, que é uma capacidade importante para disponibilização do gás, e uma capacidade nominal de 21 milhões de metros cúbicos dia. Esse terminal, quando a gente começa a fazer conta, a gente percebe que a gente
colocou um terminal, uma FSRU no Açu, com capacidade para atender além das necessidades só dessas duas plantas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente acredita muito no futuro da GNL no país. Eu acho que é importante esses debates para a gente entender o que está sendo construído também, né? Então, a gente acredita na expansão do nosso próprio parque termoelétrico, é lógico, a gente tem aí licenças para expandir mais 3,4 gigas no nosso sistema, mas a gente também acredita nas possibilidades e outros usos do GNL. A GNA ela tem a ambição aqui de atuar como vetor de crescimento para o gás natural no estado do Rio, e a gente acredita que isso é absolutamente possível com esse terminal, né? E a gente pode ofertar no mercado o nosso GNL, a gente imagina que de duas maneiras, assim, a gente que num primeiro momento, como o Guilherme bem colocou, e acho que Marcelo e Celso também, a gente está olhando a disponibilização desse GNL a players e acesso, né, que não tenham acesso à malha. Acho que isso é muito importante, a gente conseguir socializar, né, esse combustível que ainda é muito novo no Brasil, mas que é absolutamente importante. Então, a gente tem vários, hoje, projetos que tentam fazer isso, conectar o GNL a demandas que não estejam necessariamente conectadas à rede do gás. Mas é lógico que a gente também imagina que é importante ter conexão à malha, então a gente tem projetos de gasodutos também, né, especificamente 2 gasodutos aí, um já com licença prévia, que é o Gasog, que conectaria o porto a Campos Goytacazes, e o Gasinf, né, que conectaria o porto a sul ali, a Macaé, a Cabiúnas de Macaé. E isso é interessante porque a gente percebe o GNL não só, como a Cíntia falou, eu acho, dando muita segurança ao mercado de energia e energia em geral, né? Não só a energia elétrica, mas existe uma importância aí, e eu acho que também você já colocou, sem querer me repetir, mas existe aí uma expectativa muito grande sobre o gás doméstico, que é importante, acho que essas discussões precisam acontecer, a viabilidade do gás doméstico vai ser estimulante para o país, mas enquanto isso não chega, eu acho que a gente tem sim que pensar em GNL, eu acho que existe papel, eu acho que existe mercado para todo mundo, e quanto mais líquido o mercado, né, quanto mais oportunidades, mais demanda, e é super positiva a competitividade nesse sentido. Então, projeto gera projeto, né? Então, eu acho que isso é um ponto de vista interessante para a gente tá aqui debatendo. Inclusive, acho que antes de abrir aí para os outros players e para a gente debater um pouco, tentar estimular aí o diálogo, acho que um fator importante, assim, para, inclusive, aumentar, talvez, a participação do GNL, já pensando aí num próximo passo, sem dúvida, o GNL de pequena escala, eu acho que está no radar de todo mundo, então a gente, a partir do Porto do Açu, também está se pensando nisso. Quando a gente pensa no GNL de pequena escala, como você colocou, a gente precisa necessariamente avaliar a questão de possibilidade de onshore, né? Eu acho que existe uma facilidade importante em terminais com a FSRU, acho que é por isso que a gente vê um número tão importante desses terminais e projetos desses terminais sendo pensados no país, mas quando a gente começa aí a pensar em outras oportunidades para o GNL, a gente também começa a ter que avaliar as possibilidades outras, ou que não sejam excludentes, isso é importante dizer, né, de maneira nenhuma, eu acho que são complementos e expansões de projetos já existentes e complementos de projetos. Então, certamente isso está no nosso radar. Mas a questão do gasoduto pode ser interessante também, não só para ter socialização do gás doméstico, mas também para ofertar o GNL regasificado, né, enquanto esse gás doméstico não chega. E aí um fator importante, não quero que vire um debate sobre gasodutos aqui, mas um fator importante de ressaltar e talvez imprescindível para a viabilidade de construção desses novos gasodutos, inclusive para ofertar a GNL quando necessário, né, à rede e à malha nacional, é um assunto que temos discutido, acho que bastante com os outros players do mercado, que é a questão da tarifa. E mais importante, a composição dessa tarifa de transporte. Então, esse GNL chega aqui importado e a que preço ele pode ser ofertado? A gente tem que adicionar essa tarifa em cima desse custo, como a Cíntia falou, que tem visto que tem sido um custo importante para algumas indústrias, né? Então, a gente na GNA acredita que esse é um tema de comum interesse aí, de vários agentes do mercado, qualquer um, na verdade, que queira se conectar à malha. Seria muito interessante, assim, a gente ter maior visibilidade
do que está sendo proposto para precificar esse cenário e essas tarifas no novo marco regulatório, em específico e em especial, frente à socialização de certas estruturas e custos aí da Petrobras, que a gente vai carregar, né, do marco regulatório. E hoje a gente espera um pouco que essa solução seja dada pelo regulador, que se não forem bem endereçadas, corre o risco de atrasarem aí alguns potenciais investimentos, inclusive de terminais, que vislumbram a necessidade de conexão à malha também. E aí podem atrasar esses investimentos, ou inclusive dificultar, serem entraves a participação desses novos entrantes, que poderia até ser vista como ir contra as tratativas do próprio marco regulatório no novo mercado de gás. Então, a gente entende que todas essas discussões estão muito interligadas e são absolutamente importantes de socializar e trazer à tona, e trazer para debate, assim, como a gente está tendo hoje, para a gente conseguir discutir e caminhar juntos, né? Eu acho que, como eu falei, um projeto vai levando o outro, um é pioneiro, o outro, né, consegue se colher os frutos aí do que já foi discutido, e assim a gente vai crescendo como um todo. A gente deseja hoje, enfim, atender a demanda existente e possivelmente criar novas demandas aí para esse gás todo que está prometido do gás doméstico, mas a gente precisa passar aí pelo GNL e depois manter o GNL como uma segurança para o que a gente vem vislumbrando. E eu acho que a gente está vivenciando... Desculpa, Zé, só para fechar. Eu acho que a gente está vivenciando um momento super interessante na indústria, e a gente acredita que o cenário atual, associado às iniciativas em andamento do novo mercado de gás, podem produzir avanços significativos aí na expansão da infraestrutura, no desenvolvimento do mercado competitivo, e eu acho que por esse motivo esses debates são locais e pontos importantes assim da gente expor essas questões, inclusive as mais sensíveis talvez, para trazer à tona essas importantes conversas que precisam ser ter tidas, né? Então, acho que eu queria só agradecer mais uma vez e abrir aí para o diálogo, para a gente discutir aí mais frutos. Mas, Carol, eu não sei se poderia elaborar um pouco mais. Quais dificuldades vocês enxergam hoje para interligar o terminal à malha? Quer dizer, eu enxergo uma dificuldade que é o custo de uso da malha. Quer dizer, Exato. Transporte, depois tem a tarifa de distribuição, é um custo elevado para você. Por isso que eu acho até que o GNL ganha uma competitividade talvez inesperado, porque o uso da malha no Brasil ele tem um preço alto em comparação a outros lugares. E aí o transporte por carreta, ele, às vezes, acaba ganhando uma competitividade que em outros lugares talvez ele não tivesse. Mas, fora isso, quer dizer, vocês construindo, a ideia de vocês construírem um gasoduto para interligar o terminal, seja esse gasoduto um duto integrante do terminal, ou mesmo um gasoduto de transporte no regime de autorização que a nova lei permitiu. Vocês vêm enxergando dificuldade, afora as dificuldades inerentes a qualquer projeto do Brasil, tipo licenciamento ambiental, etc., etc.? Eu acho que o que a gente propõe, assim, procura entender um pouco melhor, é a falta de definição das premissas de cálculo, tá, para as tarifas. Eu acho que isso é um ponto importante que a gente precisa expor, até para o mercado ter mais visibilidade e poder entender como é que esses novos entrantes e novos pontos de conexão vão se configurar, né? Assim, a gente fala em ter maior disponibilidade de gás com GNL ou com gás doméstico, né? Mas como que a gente vai fazer isso, assim? Do ponto de vista do business mesmo, do projeto, como é que a gente vai conseguir atender? Eu acho que é exatamente como você colocou, esse o ponto interessante do GNL de pequena escala. Eu acho que eu estou correta em afirmar que está todo mundo de olho nisso aqui, né? Eu acho que isso é muito importante, muito interessante para o país, a gente conseguir conectar players que não estão conectados hoje à malha, sem dúvida, mas eu acho que é igualmente importante a gente conseguir entender qual seria esse próximo passo. Então, talvez ter a oportunidade de expandir a malha seja bastante interessante. Eu acho que a gente tem o maior interesse nisso, então, a sua hoje não é conectada, a gente acha que é muito importante a gente se conectar à rede e como fazer isso. Eu acho que é essa a dificuldade, entender exatamente com o regulador como se daria a configuração de um agente que quer se integrar à malha do ponto de vista econômico-financeiro. Entendi. Depois, no final, vou voltar a falar sobre isso, que
Eu tive várias conversas com transportadoras que sempre, quando viram o projeto da Celsi, da GNA, eles chamavam de projeto Ilhas, né? Quer dizer, um terminal integrado, completamente isolado do sistema de transporte. Isso era um conceito que preocupava muito as empresas de transporte de gás por gasoduto. E eu sempre falei, não, isso aí é o desembarque na Normandia. Eles estão colocando o pé no Brasil e é uma questão de tempo, eles vão se conectar ao sistema de transporte. Agora, depois a gente vai falar que essa conexão ao sistema de transporte, ela realmente não é tão simples quanto parece. Mesmo as próprias empresas de transporte têm... eu tenho escutado alguns projetos em que os prazos para fazer a conexão são muito grandes e frequentemente, estamos falando de ramais pequenos. E quando você para ver o tempo que demora a conexão, é algo que gera uma enorme preocupação. Mas aí eu queria passar agora para o Marcelo, que tem um projeto que eu considero emblemático. Quer dizer, eu cheguei a olhar até o projeto Azulão para um concorrente da Eneva, que perdeu no processo de desinvestimento da Petrobras. Eu trabalhava para um concorrente de vocês. E na época, o modelo de negócio era uma termoelétrica em cima do poço, no modelo que existe no Maranhão, lá na Logística de Maranhão, que agora é Eneva. E vocês deram um cavalo de pau e foram para uma solução bastante diferente, quer dizer, fazer uma liquefação na cabeça do poço e movimentar o GNL por carretas para uma termoelétrica que fica mais afastada. E como é que... E também comer o pão que já amassou em termos de questões regulatórias lá no estado do Amazonas, pelo que eu sei. Quer dizer, aliás, é uma outra coisa que a gente pode voltar a falar no final, que esse nosso imbróglio regulatório e, sobretudo, o conflito entre a legislação federal e a legislação estadual, que é um outro obstáculo permanente para o desenvolvimento da indústria do gás no Brasil. Mas, Marcelo, com a palavra aí, como é que estão as coisas lá nos seus projetos? Boa tarde, Faverê. Boa tarde, colegas aqui do painel, pessoal que está assistindo a gente. Primeiro, agradecer aí o convite da Blue Ocean para poder participar desse painel. Honra grande estar dividindo aqui com todos os colegas, né, e poder compartilhar um pouco dos nossos projetos, compartilhar um pouco das nossas visões. Sempre bom conversar sobre temas tão interessantes, né? Como o Faverê abriu o painel comentando, né? Eu acho que, no primeiro ponto, a gente tem que fazer uma reflexão grande do papel do GNL, né? O GNL ele tem ele é uma peça-chave dentro do desenvolvimento da indústria de gás, né? O gás, que sempre foi um produto, até certo ponto, colocado como um produto secundário, que tinha uma grande dificuldade na sua monetização, né? Porque era difícil você encontrar o gás numa região que você conseguia ter demanda, né, para poder viabilizar aquela monetização. Investimentos em gasodutos, além da questão ambiental, né, tem custos elevados, né? Então tudo isso fazia com que o gás fosse um mercado cujo desenvolvimento fosse muito desafiador. O GNL veio como uma tecnologia que transformou esse mercado e hoje coloca o gás em condição de ser praticamente uma commodity, né? Conectando produtores a clientes, né? Levando o energético para onde ele é demandado e criando mais uma alternativa energética com menos emissão, um pouco mais sustentável, como sendo essa energia de transição, né? Fazendo com que o gás, de fato, possa exercer esse papel da energia de transição. E assim, é uma evolução tecnológica de algumas décadas, né? Quem começou a trabalhar nesse mercado aí há 20, 30 anos atrás, sabia que era algo extremamente caro, você demandava uma escala muito grande para poder fazer sentido. Então, os primeiros projetos de trens de liquefação, conectando grandes demandas, né, via de regra, grandes termoelétricas, né, onde você não tinha oferta de gás mais próximos, né, e aí você começa a criar aí as primeiras rotas, né, os primeiros fluxos marítimos para isso, né. Então, quem começou lá talvez não enxergasse ou não tivesse ideia
de que hoje você já consegue ter uma tecnologia que foi, obviamente, ficando mais competitiva ao longo do tempo e viabilizando a sua aplicação em soluções tão criativas como essa que você comentou, que foi o case lá do projeto integrado Azulão Jaguatirica, onde a Eneva, né, que acho que dispensa apresentações, né, a Eneva, que é o principal player privado de produção onshore, né, a gente tem uma participação, já tem uma presença grande no Maranhão e agora entrando cada vez mais forte na região norte, né, com a entrada lá no campo de Azulão, compra lá de Juruá. Então, assim, a empresa tem se posicionado ali naquela região de forma bastante relevante, né? Já é um player super relevante na geração termoelétrica. Hoje a gente tem uma capacidade de geração superior a 2 GB de capacidade instalada, né, em nossos ativos. É uma empresa que tem dentro do seu DNA essa questão da inovação, né? Desenvolveu esse modelo de reservatório para o fio, né, o R2W, viabilizando a monetização da bacia do Parnaíba, que é hoje o nosso principal ativo. E quando adquiriu o campo lá de Azulão, eu não estava aqui na Eneva na época, mas o pessoal comenta que o basic case era replicar o modelo R2W também para o Azulão, parecido com o que você falou, que era pensado aí pelos outros players que estavam pensando em adquirir o campo. Mas, assim, é uma empresa que enxergou uma oportunidade e aceitou esse desafio, né? Vocês devem lembrar, teve aquele problema grande de fornecimento de energia lá em Roraima, Boa Vista sem energia, e o governo acabou oferecendo uma oportunidade, né, promovendo um leilão de sistema isolado para substituição de diesel, né, ou abrindo a possibilidade de você colocar gás. E a empresa identificou uma oportunidade interessante, tanto do ponto de vista da competitividade, quanto do ponto de vista dessa bandeira, né, de ajudar nesse processo de cada vez mais limpar a matriz, né, principalmente na região norte, que é um local ainda que, apesar de ser o pulmão do planeta, você tem um consumo de diesel significativo para a geração elétrica, para o transporte fluvial, né? E a Eneva desenvolveu um projeto onde a gente produz o gás natural lá no campo de Azulão, cidade de Silves, né, distante ali na região distante de Manaus, mas no estado do Amazonas, liquefaz, então a gente tem produção e liquefação lá em Silves, e aí fez um gasoduto virtual, né, similar ao que o colega Guilherme comentou, que a White tem um gasoduto virtual, né, através de carretas, conectando o campo de Azulão com a termoelétrica Jaguatirica, que fica lá em Boa Vista, mais ou menos 1.000 quilômetros de distância. A gente já está com a planta de liquefação na fase pré-operacional, a termoelétrica também, tudo correndo bem. Se Deus quiser, final do mês a gente está inaugurando a termoelétrica e vai estar colocando no ar, né, esse projeto, né, colocando em operação comercial esse projeto inovador, interessante, e que abre as portas para outras oportunidades de replicação. Não mais o R2W, mas o RGNL, Power, cliente final, né? Que naquela região a gente sabe que tem clientes que ainda consomem óleo combustível, você tem ainda bastante demanda de diesel, tanto para transporte fluvial, quanto para a própria geração elétrica, né, nos sistemas isolados, né? Então, o domínio dessa tecnologia, né, que ao longo do tempo ela foi ficando mais difundida e mais competitiva, ela vai abrindo uma gama de oportunidades bastante interessantes para a empresa diversificar tanto modelos de negócio como formas, né, de monetizar as reservas de gás, né, que estão no core da nossa operação, né? Então, a Eneva é uma empresa que é uma empresa integrada, que a gente tem desde o EIP até a produção da energia elétrica, e para a gente é extremamente importante agregar dentro do nosso portfólio soluções, né, que se utilizam, né, dessa tecnologia do GNL para viabilizar a monetização das reservas, né? Então, isso é extremamente interessante.
Marcelo, uma pergunta, Pode. curiosidade, você está falando aqui, só para você poder respirar um pouco. Quantas carretas saem por dia ali de Azulão com destino à térmica? Como é que é a logística disso? E como é que é a estrada? Porque eu fico pensando que, pelo menos as estradas que eu pego no Brasil são terríveis. Como é que funciona isso? A estrada, assim, é uma distância grande, né? É uma estrada que hoje não está assim, nas melhores condições, mas é uma estrada pavimentada, asfaltada, de ponta a ponta. Tem uma série de projetos, né, do governo do estado até para melhorar a estrada. A gente tem, se não me engano, em torno de 40 carretas engajadas na operação, são 600 mil metros cúbicos dia, então eu preciso de 20 carretas chegando, né? Só que aí não dá para uma ir e voltar, então você tem que ter mais de 40 carretas, mais a backup, né? Para poder não ter nenhum tipo de problema, além, né, de toda uma infra de estocagem, né? Tanques, né, num ponto e no outro, para você poder fazer o pulmão da produção e da demanda, e com isso a gente conseguir manter um fluxo contínuo de atendimento a uma termoelétrica de sistema isolado, é uma termoelétrica de 140 mega, mais ou menos, que precisa de um gasoduto virtual em operação contínua, respeitando todas as normas de segurança, como o Guilherme bem falou, né, você está trabalhando com um produto que é o gás no estado líquido, né? As normas já foram também desenvolvidas ao longo do tempo, hoje a gente consegue adotar as melhores práticas, tanto da indústria nacional quanto internacional, então é uma operação interessante, bastante interessante. Vai lá. Não, além desse projeto, né, o projeto integrado Azulão Jaguatirica, que acho que é primeiro projeto onde a Eneva entra no GNL, a gente tem dentro do nosso planejamento estratégico uma série de outras oportunidades relacionadas ao GNL também, né? A Eneva, como eu comentei, hoje a gente é muito concentrado no Maranhão e entrando cada vez mais na região norte. Mas a gente tem a intenção, tem a ambição de atuar como comercializador, entrar em projetos de gas to power em outras regiões, além das que a gente atua hoje. E a gente sabe que para a atuação como comercializador é importante você ter um portfólio, né, diversificado. E portfólio diversificado, ele requer, né, dentro desse portfólio, obviamente, uma fonte de importação, de supply desse gás. Então, assim, a gente tem estudado algumas alternativas, né, de projetos de desenvolvimento de internação de GNL, né, associado a projetos gas to power, associado a essa ambição na entrada do mercado de comercialização, que a gente entende que a empresa tem as competências necessárias, tanto pelo track record, tanto pela base já instalada de ativos, para poder ser um player relevante dentro desse processo de abertura do mercado de gás. A gente vem acompanhando, obviamente, muito de perto. Você comentou aí um caso, né, da evolução, né, da lei do gás, mas ainda os pontos que precisam ser aprimorados, tanto da harmonização da lei federal com a lei estadual, né, o exemplo que você deu do estado de São Paulo, assim, eu acho que esse tipo de vai e vem, ajustes, né, acho que a Carolina levantou também um ponto, né, da necessidade de ter de forma mais clara definição das tarifas para acesso, né, aos gasodutos, são uma série de pontos, né, que precisam ser tratados, né, e que a gente tem total interesse, tem participado ativamente dessas discussões, que são extremamente necessárias para que esse mercado de gás, ele, de fato, se materialize, né, e crie as oportunidades que o potencial aponta, né. E a gente sabe que o GNL, né, ele vai ter cada vez mais um papel-chave, seja como uma fonte alternativa de supply, né, para projetos na costa, associados ao gas to power, seja como modal, para a gente internalizar cada vez mais
o uso de gás, né, para regiões hoje não atendidas, ajudando a limpar a matriz, a melhorar o nível de emissão e, mais do que isso, levar competitividade, né, para regiões que hoje você não consegue chegar com o energético de forma competitiva. Não, ótimo. Obrigado aí, Marcelo. Deixa eu passar a palavra para o doutor Celso, que já está ali, coitado, há horas esperando. Celso, da New Fortress, a New Fortress, ela agora entrou com pompa e circunstância no Brasil, mas ela já tinha tentado entrar há mais tempo, quando tentou comprar o projeto do Bolognese. Eu até estive lá na reunião da ANEEL, em que o representante da New Fortress apresentou a proposta para comprar o projeto do Bolognese, e na época dizia que ia fazer com recursos próprios, não ia nem precisar de financiamento, o que acho que o pessoal não acreditou, e foi um erro. Mas demorou um pouquinho e acabou que ela veio para o Brasil com a fusão com a Golar. Os projetos são enormes, tem a Celso, que já tem operação comercial, tem Barcarena, tem Santa Catarina, e eu acho que talvez seja a empresa mais ativa hoje no mercado de gás natural no Brasil, depois da Petrobras. Claro que tem também a Compass, mas em termos de ações concretas já em andamento, eu diria que talvez a New Fortress, e a Eneva, evidentemente, mas a New Fortress ela é um player admirável. E dito isso, depois de tanta propaganda, doutor Celso, com a palavra aí, como é que estão as coisas? Bom, primeiro, obrigado, Roberto e a Blue Ocean, pela oportunidade de estar aqui junto aos outros panelistas aqui. E, na verdade, a New Fortress não chegou com pompa e circunstância, mas com muito pé no chão, né? E sabendo quais são os desafios que nós temos para desenvolver 4 terminais ao mesmo tempo aqui nesse país. Né? Óbvio que, escutando o que todos já disseram, eu vou tentar complementar alguns pontos, ao invés de ficar tentando ser específico num ponto ou outro, tá? Porque muito já foi dito. Mas é importante dizer que a New Fortress hoje é uma das maiores empresas de GNL do mundo. Né? Ela tem 11 terminais de GNL, né? 7 em operação, tá certo? E os outros em desenvolvimento e construção, como aqui no Brasil, como você disse, né? Nós temos hoje 13 embarcações, né? São 7 FSRUs e 6 carriers, e esse portfólio permite alguma flexibilidade, né? E alguma posição de tomada de risco, né? Onde nós estamos, de fato, investindo, certo? Então, como você disse, hoje a gente tem uma parceria, uma sociedade com a Brasil, na Sergipe, na Celso, onde o projeto é um projeto totalmente integrado, como é o da GNA, mas pensamos, obviamente, na interconexão com a malha. Mas, por todos os motivos aqui já elencados, eu só reforço a necessidade de se discutir hoje o modelo de entrada e saída, bem como a metodologia CWD, é fundamental para que a gente possa, de fato, transformar essa tese de interconexão numa realidade. No momento que precisamos de gás na malha, seja na região sudeste, sul, seja na região nordeste. Tá? Dito isto, acompanhando aí o raciocínio do Marcelo, né? O terminal de Barcarena, ele hoje vai ser um hub de distribuição de GNL e gás natural para a região norte, principalmente no Pará, utilizando gás importado. Tá? Mas a gente espera que no futuro a Eneva, enfim, com o potencial de reserva que tem em Murucu e Juruá, possa liquefazer e a gente possa, de fato, poder utilizar também esse gás nacional, não só o gás importado, pelo próprio motivo que a Cíntia já elencou, pela flutuação de preços, né, que existe nesse mercado, certo? O nosso terminal lá em Santa Catarina, que está em construção, vai permitir, muito em breve, né, que a gente disponibilize um volume de gás
estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, muito maior do que aquele que o Gasbol hoje, com absoluta restrição física, pode fornecer, né? Mas desse terminal também existem outros clientes longe da malha, onde através de gasodutos virtuais, né, usando os isocontêineres dos caminhões, já tem contratos negociados e hoje já vem sendo supridos por, como a Cíntia falou, a gente já importou carga de GNL da Argentina, tá? Isso hoje já é realidade. Hoje já fazemos aquisição de gás, da gás local também, e temos em funcionamento já postos de combustível na Bahia, consumidores industriais no estado do Paraná. Hoje estamos fazendo o início do comissionamento da unidade de regás lá em Petrolina, tá? Muito em breve a unidade de regás também em Guaranhuns também, e as duas outras fontes de GNL que nós vamos utilizar, uma vai ser de um campo de gás na Bahia, nós vamos fazer a liquefação desse gás e poder atender o mercado no Nordeste, e outra de um aterro sanitário no estado de São Paulo, onde do biogás nós vamos transformar isso aí em bio-GNL depois de um processo de, vamos dizer assim, de limpeza do gás, né? Então, a estratégia da Biofortes como um todo, né, é fazer com que essa ideia da transição do uso de combustíveis líquidos para gás natural e, no futuro, uma transição de gás natural para hidrogênio verde ou azul, isso se torne realidade. Isso é a missão que nos foi dada aqui. Quer dizer, então, muito em breve, no início do ano que vem, a gente tem esses terminais em funcionamento. O outro terminal que está no nosso radar é o terminal em Pernambuco, no Porto de Suape, tá? Vai existir ainda um processo competitivo naquela região para definir, mas já temos um projeto termoelétrico que vai ser instalado em Suape. Então, todas as ações fazem parte de uma estratégia global, onde a gente vai poder interiorizar o gás natural através do GNL, usando toda a tecnologia disponível hoje no mercado, e um cuidado muito grande com a segurança e com a logística. Então, essa é parte da nossa missão aqui na Biofortes, pelo menos nos próximos 6 meses, é deixar isso tudo funcionando. Obviamente, outros projetos vão acontecer, sejam eles em parceria, sejam eles sozinhos, mas a mensagem que nós temos é que acreditamos no mercado de gás natural, acreditamos no Brasil, vamos continuar. Acho que o Celso congelou. Está investindo aqui no Brasil, na realidade. Voltou. Você tinha congelado, Celso, aí voltou agora. Então tá bom. Não sei. Tá. Não, você está voltando a congelar. Eu parei, então. Vamos lá. Não, eu digo, a gente torce para que todos os nossos projetos se transformem em realidade, porque a gente acredita muito no Brasil. Os investimentos estão sendo feitos para que tudo isso aconteça e os outros players também possam se entusiasmar com toda essa nossa disposição e, vamos dizer, apetite a risco, e esse mercado se torne fluido o mais rápido possível. Então, perguntar uma coisa para vocês, assim, aproveitando a nossa prorrogação de tempo, como cada um de vocês enxerga o aproveitamento do gás nacional? Ou seja, até que ponto esse nosso gás, a produção de gás no Brasil, que é grande, claro que a gente sabe todas as suas peculiaridades, alto nível de contaminantes, CO2, distância da costa, etc. Até que ponto o gás nacional pode vir a deslocar a importação de GNL? Eu não estou falando aqui agora do small scale GNL, porque esse eu acho que é um modelo de negócio
que independe de importação de GNL ou de produção de gás doméstico, ele é um modal, como o Marcelo falou, ele é uma questão de forma de transportar o gás natural, né? Agora, em termos assim de gás doméstico versus GNL importado, voltando aí para a Cíntia. Cíntia, como é que você enxerga isso? Você vê a possibilidade do pré-sal, do pré-sal, o gás associado, deslocar o GNL? O GNL tem uma vantagem grande que é a flexibilidade, né? Essa questão da flexibilidade, ela é um drama, né? E o Brasil não tem ainda projeto de estocagem subterrânea de gás natural. Mas como é que você está enxergando isso? Bom, eu acho que o Brasil, como um país de dimensões continentais, ele tem que aproveitar as reservas de forma regional. Então, por exemplo, eu vejo, quando você fala o gás do pré-sal e quando você pensa no transporte com tarifa de entrada e saída, você vê que levar gás do pré-sal para o Nordeste, dependendo da época do ano, pode não ser competitivo. E, então, eu enxergo que o GNL ele tem o seu espaço, principalmente no Norte e Nordeste, porém, ele pode ser, para a indústria, ele pode ser deslocado pelo gás onshore, lá também no Nordeste, a partir do momento que todos esses campos, que foram, alguns campos já foram vendidos e as empresas estão desenvolvendo nova tecnologia, novos esforços para aumentar a produção de gás onshore no Nordeste. Então, você pode ter também novas descobertas lá na bacia de Sergipe, Alagoas. Sergipe, aqueles campos de Sergipe não são gigantescos? Eu sempre escuto falar que eles podem... que seriam quase como uma Bolívia, já escutei falar isso, não sei se esse número é exagerado. Mas, assim, se for gás associado... Não associado. Eu entendi que era gás não associado. Se for, então, gás não associado, aí é uma dinâmica diferente. Você tem que ter tem que rentabilizar o projeto inteiro com gás natural. De qualquer forma, eu acho que no futuro a gente vai ter em algum momento o gás vai ter maior valor do que o petróleo. E nesse momento, assim, em algum momento no futuro, a partir de 2030, já que o gás no mundo inteiro ele está sendo usado como combustível de transição energética. Então, nesse momento, possivelmente você consegue substituir o GNL em algumas regiões. Mas, se você precisa de flexibilidade, o GNL é que entrega a melhor flexibilidade. Mas, Marcelo, como é que você está enxergando isso aí? Você que passou pela Petrobras também, depois pela BR, como é que você enxerga esse gás doméstico? Porque eu confesso que há 5 anos atrás eu não imaginaria que o GNL estaria dando essa surra que está dando no gás nacional. Nem surra, né? Porque o gás nacional não vem nem para a costa para competir com o GNL, ele está reinjetado. Eu acho que cada fonte tem seu papel. Eu consigo enxergar assim, se a gente tiver sucesso nos projetos de desenvolvimento da produção que estão por entrar aí nos próximos 5 anos, a gente pode ter uma mudança no cenário, né, na conjuntura que a gente vive. Mas, assim, desde segunda metade da década de 2000, o GNL já foi necessário para atender a demanda, em especial a demanda termoelétrica, né, que veio crescendo, né, ali a partir de 2006, 2007, e hoje não é diferente do que foi visto lá naquela época. Os primeiros terminais, né, Pecém, Baía de Guanabara, eles foram fundamentais. Quem viveu aquele período vai lembrar um termo de compromisso assinado pela Petrobras com a ANEEL para poder garantir o suprimento de gás para as térmicas que já estavam instaladas. Tudo isso porque você não tinha
uma oferta nacional suficiente para atender aquela demanda, e mesmo que na média você pudesse ter, não fazia sentido, às vezes, você investir em acelerar novas produções de gás para uma demanda que é incerta. E isso a gente vive até hoje, né? A demanda térmica, ela tem uma volatilidade cada vez maior, porque as fontes não despacháveis, né, como eólica e solar, elas têm aumentado substancialmente, e o GNL, ele agrega essa componente de flexibilidade, que o gás associado não tem, né? E aí, como acho que a Cíntia comentou, você também falou, enquanto a gente não tiver alternativas, né, e formas de armazenar o gás natural, você vai precisar do GNL para fazer. Ele tem um duplo papel, né? Ele é uma fonte de supply que a gente pode considerar como inesgotável, né? Se olhar o mercado mundial, você sempre vai ter, né, volume, né? Então, uma vez tendo capacidade instalada, você vai conseguir o volume de gás necessário. E hoje, já com os terminais instalados, a gente tem muito mais capacidade do que necessidade, né? Então, assim, você pode considerar que assim, a oferta de GNL para o mercado brasileiro é mais do que a necessidade. Não no curtíssimo prazo, a gente sabe que lá a PCM tem uma questão que está passando agora, Bahia, mas assim, a médio prazo é isso. E aí tem o outro atributo importante, que é a flexibilidade. A gente vai precisar de ter gás mais competitivo, né? E acredito que com o desenvolvimento da produção, pré-sal, isso é possível, não é certo, mas é possível, e vai ter que associar isso a alternativas de flexibilidade, que pode ser, assim, não produzir tanto e você continuar com determinado volume de GNL, pode ser algum nível de injeção, né, estocagem, né, seja através de tanques criogênicos, que são mais caros, ou campos depletados, que agora cada vez mais a gente sabe que tem alguns players já fazendo alguns projetos dessa natureza, e muito provavelmente vai ser um misto, né, das várias alternativas, né, para a gente poder conseguir atender essa necessidade. E a gente sabe que o país, né, se olhar aí, talvez os próximos 5 anos não vai mudar muito disso, né? Quando você tem uma demanda termoelétrica alta, como a gente vive hoje, o país vai ser importador. E quando tem uma redução na demanda termoelétrica, abaixo de um determinado montante, sobra gás, né? Idealmente, você teria que ter uma alternativa para importar quando tem a necessidade de exportar, né? Liquefazer e exportar em outros momentos. Ainda, pelo menos que eu saiba, não tem nenhum projeto de liquefação sendo desenvolvido. Mas quando você olha o balanço do país, isso seria meio que uma necessidade. Você pode emular essa flexibilidade, não através de projetos de liquefação, mas estocagem em tanques criogênicos, estocagem em campos de gás, redução, né, da produção nacional, para você não ter essa sobreoferta em alguns momentos e se manter como um importador líquido na maior parte do tempo. Então, assim, alternativas tem, e eu acho que com a abertura do mercado, essas soluções vão sendo construídas pelo mercado, né, pelo conjunto de atores que estão aí trabalhando, né, no desenvolvimento desse mercado. Celso, como é que a Lifoto está vendo isso? Vocês que estão ali em Sergipe, que é onde foram anunciadas descobertas relevantes, vocês enxergam o gás doméstico chegando de forma relevante para deslocar a importação de GNL hoje, ou isso faz parte... Não. A gente enxerga esse desenvolvimento, óbvio, o desenvolvimento de água profunda em Sergipe vai demandar mais tempo, né? Eu acho que isso é uma decisão que concordo em parte com o Marcelo, quer dizer que o mercado vai tentar se ajustar, mas a gente também tem que entender um pouco da nossa reserva estratégica desse energético tão importante, dado que a gente está tendo uma série de ações para desenvolver o mercado e não depender exclusivamente de importações, sejam elas da Bolívia, sejam elas dos Estados Unidos, de onde for, mas que isso preserve também, tá, como um colchão, como um buffer, tá, essa importância estratégica de ter isso sendo produzido aqui no Brasil, aonde você tem aí mais controle das suas reservas estratégicas desse, não é só aqui petróleo, né, esse energético tão importante. Então, acho que tem que ser um mix entre
o mercado e algo que o nosso governo tem que tomar uma decisão até onde a gente pode disponibilizar todas essas nossas reservas, que, bem, são poucas, né? Quer dizer, o Brasil não tem grande reserva de gás comparado aos outros grandes exportadores de GNL. Entendi. Pessoal, a gente está chegando no nosso horário aqui. Eu volto a palavra para a Cíntia, para cada um fazer uma consideração na ordem. Consideração final, Cíntia, Guilherme, Carol, Marcelo e Celso. Sob pena de levar um puxão de orelha daqui a pouco da Blue Ocean. Cíntia. Bom, em termos de consideração final, o que eu queria deixar como mensagem é que o GNL ele é importante para o país, ele é importante para o setor elétrico, ele, com o tempo, você pode ter reservas nacionais que possam oferecer uma competitividade, mas como outros falaram aqui, o setor elétrico ele é sazonal, então ele acaba demandando flexibilidade, e por isso o GNL ele sempre vai ter o seu papel e a sua relevância. Agora, mais do que isso, acho que é preciso que o planejamento do setor elétrico ele leve em conta a indústria de gás e o GNL e o cenário de preço internacional. É fundamental isso para que a gente não tenha que comprar GNL quando os preços estão elevados. E acho que desenvolver estocagem, como o Marcelo falou, em campos depletados e também estocagem de criogênio, poderia amenizar essa questão da flutuação de preços. E acho que uma estocagem subterrânea, por exemplo, seria um ativo muito importante para o país e certamente caberia numa tarifa de longo prazo para o setor elétrico. Acho que isso não seria um custo exorbitante e traria mais segurança energética, não só para o setor elétrico, mas como para o país de uma maneira geral. Também a conexão dos terminais à rede, eu acho que é urgente a gente trabalhar esse ponto, é fundamental para o país a gente trabalhar a conexão desses terminais à rede para você melhorar a segurança energética de uma maneira geral. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Obrigado. E acho que outros eventos desses certamente vão contribuir para o pensamento. Obrigado, Cíntia. Doutor Guilherme, palavras finais. Aproveitar também, agradecer a Blue Ocean, agradecer a você, Faveri, aí, pelo convite, a nossa audiência. O assunto realmente é muito interessante, o GNL tem um potencial enorme, focando aqui no que nós operamos aqui na Linde White Martins, o Small Scale GNL, o Mid Scale GNL, funciona, né, são 15 anos, né, só no Brasil operando, com uma história de sucesso muito grande com os nossos clientes, que é uma medição muito importante, é um indicador de performance que a gente considera bastante, que a gente acelere, né, que o país consiga acelerar as normas que faltam, a padronização, os eventuais conflitos estaduais, tarifas, para que a gente possa deslanchar a aplicação do GNL, interiorizar e fomentar esse enorme parque industrial que o Brasil tem. E aí eu acho que a gente consegue dar mais um salto aí de produtividade e desenvolver o nosso potencial aqui. É isso aí, mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado, Guilherme. Caroline, palavras finais. Não, obrigada, queria agradecer também, acho que concordo com muita coisa que foi dita aqui, é muito importante ter esse espaço, né, para a gente debater e conversar esses temas. Eu acho que o GNL já tem aí um papel absolutamente fundamental no Brasil, e acho que daqui para frente tem só a crescer e expandir. Acho que foi bastante falado que todos esses projetos que a gente falou que são
são muito importantes e expressivos para o país. Acho que o GNL viabilizou 3 térmicas que estão aqui também presentes, muito importantes, especialmente nesse cenário energético que a gente vive agora, e com certeza tem muito mais para acontecer aqui. Então, eu acho que a Cíntia tem muita razão em dizer que esses lugares, esses temas são bastante relevantes, e obrigada aí pela oportunidade de a gente estar junto debatendo. Nós que agradecemos, Carolina. Marcelo? Só agradecer o convite, mais uma vez, aí da Blue Ocean, agradecer aí a participação, né? Um grande prazer, como já falei, tá participando aqui do evento com todos vocês, e acho que não vou ficar chovendo no molhado, né? A relevância do GNL acho que tá clara para todo mundo, todas as empresas que atuam nesse setor de gás têm que olhar com carinho, né? Formas de utilização, cada um vai ver sobre o seu prisma, sobre sua visão, como ele se encaixa na sua estratégia, desde aplicação em grande escala até aplicações menores, né? E muito provavelmente todos vão olhar um pouquinho de tudo, né? Porque nesse mercado de gás você tem que ser polivalente para você conseguir oferecer soluções interessantes para o seu cliente, né, no final do dia. É isso. Obrigado. Obrigado. Doutor Celso. Bom, obrigado a todos. A minha mensagem para os nossos atuais clientes e futuros clientes: confiem na indústria de gás, confiem na Unifortas, confiem no GNL, e o tempo não para. Vamos continuar investindo todos aqui. Somos brasileiros e vamos continuar todos investindo aqui e acreditamos nisso aqui. Muito obrigado. Não, pessoal, muito obrigado. Foi ótimo. Esse aqui é um assunto rico, que podíamos ficar horas e horas e horas, mas infelizmente não é possível. Então, queria agradecer a presença de todos, agradecer a organização da Blue Ocean, e vamos nos preparar para o próximo. O próximo a gente ainda não tem certeza, mas deve ser sobre o aproveitamento do gás nacional, que é um pouco desse assunto que a gente encerrou a nossa discussão hoje. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, Faverê. Obrigado a todos os painelistas pela participação, todos que nos acompanharam ao vivo, todos e todas. Vimos aqui, aliás, é um presente esse chat, o que tem aqui de network, de apontamentos, de ideias sendo trocadas, de opiniões e também de dúvidas, né? Então, não deu, até pelo tempo aqui, como o Faverê disse, é um assunto muito rico em todos os sentidos que a gente possa imaginar, e o tempo é sempre menor do que o que a gente gostaria de ter para discutir, mas pelo tempo não deu para endereçar tudo que estava aqui no chat, por isso mesmo que a gente sempre reúne isso após o encontro, porque é conteúdo, sim, para futuros encontros, dá vários insights aqui para a gente. Já tivemos, inclusive, eventos, episódios online que decorreram das demandas de outros, inclusive também já gerando alguns papers, né, montados pelos especialistas. Então, fiquem tranquilos e tranquilas que tudo que vocês passaram é endereçado por nós, tá? Lembro que no e-mail que vocês usaram para se inscrever nesse encontro, vamos encaminhar um link exatamente para o download da biblioteca desse episódio, tá? Todo episódio gera um conteúdo, uma biblioteca, a gente vai colocar à disposição de vocês, ficando o convite a todos e todas para se juntarem a nós nos próximos, tá? Obrigado, Faverê, Cíntia, Celso, Carol, Guilherme, Marcelo, pela contribuição, foi muito bem-vinda e muito positiva, a todos que nos acompanharam também. Convido vocês, a gente agora abre o microfone, todo mundo se despede junto, aquele final de live. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Obrigado. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.